não fiz. Então, bom, boa tarde, eu sou Lidiane, sou do curso de Física, tá? Esse é um projeto interdisciplinar da Física com a Matemática, tá, Valesca? É o Lucas, também o outro parceiro, ele se fatura em Matemática, e temos a Denise, que ela também é licencianda do curso de Física, tá? Eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Bom, o nosso projeto é modelagem matemática no ensino de vetores força, em ensino de física e matemática, né? Como eu me apresentei, eu sou a Lidiane, a gente tem o Lucas e a Denise, que são os outros ministrantes, né? Falar um pouquinho sobre a modelagem matemática, tá? Ela é uma metodologia diferenciada que direciona o estudante ao campo da pesquisa, instigando o mesmo a ir em busca do conhecimento, tornando as aulas mais interessantes e atraentes, relacionando o conhecimento escolar com o contexto do aluno, motivando e preparando para a utilização da matemática, né, em distintas circunstâncias, né, como no ensino do vetor, que é o nosso projeto de pesquisa. Tá? O ensino de matemática física, eles exercem um papel de colaborador, né, na constituição do indivíduo, abordando assuntos e questões, né, cotidianas, e são instrumentos de investigação e compreensão do intuito, né, de revelar e avaliar nosso exato possível, tá? O nosso projeto, ele trata de uma abordagem interdisciplinar, tá? Sobre o uso dessa metodologia, da modelagem matemática, através do jogo Kahoot, que a gente vai ter primeiro uma abordagem teórica do vetor na matemática e o vetor na física, e aí depois a gente vai fazer um jogo computacional através do Kahoot, para a gente dar uma abordagem maior ênfase do conteúdo ministrado, tá? O projeto, ele visa atribuir para um entendimento do aluno, auxiliando a apontar resoluções para situações apresentadas de forma mais dinâmica, tá? O objetivo geral é mostrar a relação da física com a matemática, ou a matemática com a física, através da interdisciplinaridade, tá? Utilizando essa metodologia no ensino de vetor-força, através do jogo, de modo a facilitar o aprendizado do aluno, tá? E aí agora eu vou apresentar um videozinho do Donald para a gente conseguir visualizar a importância da matemática no nosso cotidiano. Dá para ouvir, gente, o áudio? Para mim tá mudo. Tá mudo? Deixa eu desligar o meu Lidiane. fone. Só um minutinho, eu vou desligar meu fone para ver se vocês conseguem ouvir. Lidiane, continua mudo também.
Continuou mudo o vídeo, gente? Sim, continua mudo. Se não der para passar ele aqui, nós depois poderemos disponibilizar o link para eles verem no grupo, Então, eu vou Lidiane. parar aqui. Não tem problema Tá, não. então depois eu vou mandar o vídeo para vocês. Aí o Lucas agora vai dar continuidade. Lucas, se você quiser compartilhar sua tela. Ok, Valesca, como a Lidiane disse, o meu nome é Lucas, né? Eu sou estudante de matemática no campus UFO, e eu vou falar um pouco sobre conceito de vetor na matemática. Aqui vamos falar sobre a definição, né, o conceito dele. O vetor é um segmento orientado de uma reta, definido por módulo, direção e sentido, né? Como a gente observa aqui, né? Então, aqui nós temos, né, essa pontinha dele aqui, que chama, um instantinho, aqui é chamado de A, né? Opa, ele é chamado de origem do vetor. E aqui, novamente, ó, o ponto B, aqui, isso é um pouco feinho, mas vocês dão para entender, né? É chamado de extremidade. Então, o vetor é basicamente isso aqui. É um segmento orientado por uma reta, né? E aqui, mais essas particularidades dele em mais detalhes. Temos aqui o módulo, né? O módulo do vetor, né? É o comprimento dele, o comprimento que ele tem desse ponto, dessa origem, até a sua extremidade. É feito por essa linha aqui, ó, essa linha azul, pontilhada. É basicamente o comprimento dele. Então, temos aqui ó, o vetor U, né? Lembrando que para ser chamado de vetor, a letra tem que ser minúscula. E ele tem que ter uma seta em cima da letra. Essa seta é o símbolo de um vetor, né? Então, aqui nós temos ao lado um outro vetor, o vetor V, e aqui, ó, ao observar, nós podemos ver que o módulo dele, o comprimento dele, ele é menor que o vetor U, né? Então, aqui agora a direção é a inclinação da reta. Essa reta ela está inclinada para cima. E temos aqui ó, o vetor, né? O vetor U. Esse vetor ele está inclinado para cima, né? E aqui temos outro exemplo, o exemplo do vetor V e do vetor T. Eles estão na mesma inclinação, né? Apesar de eles estarem em sentidos diferentes, a inclinação deles é a mesma. Aqui abaixo nós temos o sentido, que está na direção de um vetor. O sentido, ele é indicado por setas, olha aqui, ó. Cada um deles, né, desses vetores, do vetor A, do vetor B, ele tem uma setinha, olha aqui. A seta dele é inclinada para cima, e do vetor B também ela é inclinada para cima. Então, sendo assim, eles possuem o mesmo sentido. No outro caso, com o vetor C e o vetor D, eles estão em sentidos opostos, né? O está em cima e o vetor D está inclinado para baixo. Então, sendo assim, é, eles têm a mesma direção, né? Como vocês podem ver, a inclinação deles, né? Mas de sentidos diferentes, né? Então, quando nós falamos de direção, nós lembramos que é a inclinação da reta, e quando falamos de sentido, nós podemos perceber que é assim, de acordo com que as setinhas elas estiverem indicando, se é para cima ou se é para baixo. Aqui, pessoal, nós temos, né, a representação de um vetor, né? Eu posso representar um vetor pelo segmento A e B, que é A e B vetorial, que é igual a B menos A, como está escrito aqui. Então, o vetor A, ele é a origem, né? E o vetor B é a extremidade.
Então, para descobrir o vetor, basta nós subtrairmos a origem pela extremidade e teremos o tamanho do vetor, que é esse aqui, ó, b menos a. Aqui nós temos outro exemplo, né, que é o vetor c e d, que é igual a d menos a. Se nós subtrairmos d por c, perdão, d por c, nós encontraremos o módulo, né, o comprimento desse vetor. Logo abaixo, ver paralelismo de vetores, né? Então, paralelismo de vetores é quando dois vetores eles possuem a mesma direção, ou seja, quando eles têm a mesma inclinação de retas. Aqui nós temos o vetor u e o vetor d, quer dizer, e o vetor v, perdão. Esses dois vetores, eles são paralelos. Por quê? Porque eles são paralelos? Porque eles estão na mesma direção. Olha, né? A inclinação deles, a mesma direção. Apesar de eles estarem em sentidos diferentes, como podemos observar nas setas, né, de cada vetor, olha, a setinha essa aqui está indo para a esquerda e a seta do vetor U está indo para a direita, né? Então, eles estão em sentidos diferentes, né? Apesar de eles terem direções iguais. Aqui, pessoal, ó, como vocês podem ver, né, a símbolo, né, de um símbolo paralelo, paralelismo, né, que é o vetor U paralelo ao vetor V. Aqui abaixo, pessoal, nós temos outros vetores, né? Outro exemplo, o vetor A, né, ele está para cima, né, a setinha dele, o sentido. E o vetor B está para baixo, o outro sentido dele. Então, nós temos que a direção dele perdão, pessoal. Então, apesar dos sentidos deles serem diferentes, eles têm a mesma direção. Aqui, pessoal, olha, nós temos a igualdade de vetores, né? A igualdade de vetores vai ser quando dois vetores eles estiver no mesmo módulo, né? No mesmo módulo, na mesma direção e no mesmo sentido. Olha, o módulo deles, como vocês podem ver, o comprimento, tanto o vetor V, eles são iguais, né? As medidas. E aqui, ó, o sentido, que é denominado pelas setas, né? Nós estamos vendo que elas estão no mesmo sentido, né? E a direção, né? A direção, a inclinação da reta, também estão iguais. Então, isso denomina que o vetor U é igual ao vetor V. Agora aqui, ó, outro tipo de vetor é o vetor nulo, né? O vetor nulo é aquele vetor que é o módulo, que ele possui o módulo igual a zero. Então, nós podemos representar um vetor nulo pela seguinte notação aqui, ó. A, né? A e A, que são vetores, igual a menos A, que vai dar zero. E também aqui, ó, o módulo do vetor U, ele também vai dar igual a zero. Então, nós podemos denominar que esse tipo de vetor é nulo. Aqui embaixo, ó, nós temos o vetor oposto. O vetor oposto, né, aqui, como nós podemos observar, esse aqui, ó, é o U, não está aqui, pessoal, mas é o U, e aqui é o menos U. Ficou feinho aí, mas dá pra gente entender, né? Aí não esquece de colocar seta, né? Tem que colocar seta em cima deles para ser denominado como vetor. Então, o vetor U, ele está subindo, né? Como vem aqui a seta, e o vetor menos U, ele está descendo. Então, nós vemos que temos vetores opostos, ou seja, eles têm módulos e direções iguais, porém eles possuem sentido diferente. Ó. O módulo é igual, né, o comprimento, a direção deles, né, possuem a mesma inclinação, que como é denominado por setas, olha, eles estão um para baixo e outro para cima. Então, as setas são, quer dizer, os sentidos, né, são diferentes. Agora aqui, ó, em vetor unitário e vetor inversor, né? Nós vamos supor que o vetor V, ele se divide aqui, ó, se divide em três partes iguais. Então, o vetor U,
é uma unidade em relação ao V. Olha aqui, podemos observar que o comprimento de U, ele se iguala a uma parte de V, né? Então, nós podemos dizer que o vetor de U, ele é um vetor de V. Por quê? Porque ele tem a mesma medida dos três lados, né? De um dos lados, perdão, e ele possui sentido igual. Olha aqui a setinha. Também está para cima igual a de V, né? Então, agora aqui, ó, para o vetor não é vetor de V. Por quê? Porque ele tem sentidos diferentes, né? Aqui a setinha dele, né, que denomina o sentido, ele está para baixo, enquanto o de V está para cima. Mas o vetor U, ele, ele tem essa medida, né? A medida do V, né? Então, é isso aí. Agora, vamos ver aqui, vetor ortogonal, né? O vetor ortogonal tem vários exemplos aqui, né? Como mostra. E temos aqui, ó, o vetor U, né? Juntamente com o vetor V. E eles são ortogonais. Por que que eles são ortogonais? Porque eles formam, com a junção dos dois, né? Formam um ângulo de 90 graus, né? Que é um ângulo reto. E o símbolo de um vetor ortogonal é esse aqui, ó, pessoal. Né? É o T invertido, de cabeça. Então, se nós fazermos esse Tzinho aqui, ó, de cabeça para baixo, em um modo maior, né? Nós teremos ele aqui, ó, o seguinte, né? E teremos, juntamente com ele, dois ângulos, né? Um desse lado direito e outro do lado esquerdo, que são ângulos de 90 graus. Aqui, olha, nós temos um vetor, né? O vetor A, e outro que é o vetor B, né? Então, esses dois vetores, eles são ortogonais. Apesar de eles não estarem juntos, eles têm esse ângulo, né, de 90 graus. Aqui, ó, a gente pode ver que essas letrinhas pontilhadas, né, elas se unem em um plano, né? Aqui, ó, essa de preto, né, é o vetor, né? Mas essas aqui pontilhadas, se a gente unir esses vetores, eles vão formar esse ângulo de 90 graus. Então, a gente pode identificar um vetor ortogonal por esse critério, né, de ter esse ângulo de 90 graus. Então, pessoal, a gente chegou no fim, né, da explicação de conceito de vetores, e eu agradeço pela atenção de vocês. Vitiane Ô, e Denise, vocês querem Lucas, eu falar? gostaria de tirar uma dúvida se vai ter ambiente virtual, que eu ainda não acessei, Como? Pode ou como repetir, Renata? funcionar. Oi. Assim, a gente, como a gente falou no início, né, nós vamos dar, né, as aulas de conceito de vetor e de física, e logo depois nós vamos abrir o Kahoot, né, para vocês poderem responder alguns exercícios relacionados ao conteúdo. Eu gostaria de saber se já tem algum ambiente virtual, porque eu acho que eu não Ah, estou inserida, não. Ou assim, se tem me o inseri, grupo, foi agora à tarde que eu não vi. assim, Renato, tem o grupo, né, o grupo de WhatsApp, e a gente vai enviar as informações e os links por lá. Ah, tá. Certo. Lidiane e Denise, vocês querem falar mais alguma coisa, alguma informação? Não, a nossa informação era essa mesmo. Isso. Aí, Se pessoal, caso a gente tiver alguma dúvida, isso. eu vou estar interrompendo a gravação agora, tá, gente?